Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do primeiro ao nono ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichasparaestudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje trago-vos mais um teste, porque reparei que o teste anterior de quinto ano, em que fiz uma revisão de matéria do primeiro período, eu deixo-vos aqui o link desse teste, teve bastantes visualizações, portanto presumo que seja algo que seja útil, não é? Peço-vos também para deixarem sugestões nos comentários de matérias que tenham mais necessidade de ver por aqui. Ajuda-me muito a planear aqui os vídeos do canal. E então, hoje decidi trazer-vos também mais um teste de quinto ano, em que, o que vamos falar? Vamos falar sobre números naturais, adição, subtração, portanto, vamos falar das operações, critérios de divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Portanto, também fazer um bocadinho de revisão das primeiras matérias que foram dadas no primeiro período ou no primeiro semestre, depende do que estiverem da maneira como estiverem a organizar o calendário escolar. Depois vamos falar também de frações, que é uma matéria que penso que muitos alunos do quinto ano estão a dar neste momento. E, portanto, vamos falar de frações, portanto, vamos ver vários exercícios que falam sobre simplificação, sobre comparação, adição e subtração. Vamos ver algumas dessas matérias, está bem? Este vídeo provavelmente ficará um pouco longo, mas como é uma revisão destas duas matérias, assim ficam também com uma ideia do tipo de exercícios variados que podem aparecer e ajuda-vos também a exercitar, não é? Então vamos ver a primeira pergunta. Diz assim: completa com os símbolos pertence e não pertence, de modo a obter as afirmações verdadeiras. Então a primeira linha pergunta-nos em relação ao 15, e sim, o 15 pertence aos números naturais. Então vamos colocar ali o símbolo. Um terço pertence aos números racionais? Sim, pertence. Os números racionais são os números que podem ser representados através de uma fração, está bem? Então, sim, vamos colocar aqui pertence. Em relação a 1.3, diz-nos uma décima, se pertence ou não ao conjunto dos números inteiros. Uma vez que uma décima é um número decimal, então não pertence, não é? Então, vamos colocar ali o pertence com um tracinho. Estou a fazer, mas não é bem um E, é um símbolo. Aqui tem. Segunda pergunta. Assinala com verdadeiro ou falso, conforme se trata de afirmações verdadeiras ou falsas, respectivamente. 1 é múltiplo de todos os números. Não, o 1 não é múltiplo, o 1 é divisor de todos os números. Quando fazemos os múltiplos, o número pelo qual começamos é o 0, está bem? Quando fazemos os divisores, está bem? Eu vou colocar até aqui divisor. Quando fazemos os divisores, o primeiro número que colocamos é sempre o número 1, está bem? 133 é divisível por 3. Vamos verificar através dos critérios de divisibilidade. E o que é que nos dizem em relação ao 3? Que devemos somar todos os algarismos desse número. Se o resultado der um múltiplo de 3, então significa que o número é divisível por 3. Se somarmos 3 com 3 e 1 vai dar 7, portanto não é divisível por 3. Então, falso. 48 sobre 40, ou 40 avos, é equivalente a 6 quintos. Então vamos ver aqui ao lado, se eu colocar 48 sobre 40, vamos ver. Se eu colocar ali 6, eu dividi o 48, posso colocar aqui por 8. Se eu dividir 48 por 8, vai dar 6. Então, vou fazer o mesmo aqui. Se eu dividir por 8, sim, vai-me dar 5. Então, temos uma fração equivalente. Então, é correto. 6 quintos é uma fração imprópria. Sendo que nas frações impróprias, o numerador
é maior que o denominador. E como é o caso desta fração, sim, é verdadeiro. Eu deixo-vos aqui, eu tenho estado a colocar no perfil do Instagram, deixo-vos aqui o link fica na descrição, mas deixo-vos aqui o nome do perfil, fichas para estudar, e tenho deixado por lá, vou começar a deixar mais posts, não é? Em que deixo a teoria, a última que fiz foi sobre regras de potenciação e podem ir guardando essas imagens para para terem em arquivo e poderem verificar ou consultar sempre que necessário. Portanto, deixo-vos a dica. Outra coisa que também vou começar a colocar por lá são pequeninos vídeos com ou divisões ou expressões numéricas ou outras matérias que às vezes são pequeninas dúvidas que surgem e que com vídeos curtos dissipam-se rapidamente. Portanto, vou começar a colocar por lá esse tipo de vídeos curtinhos. Portanto, sugiro e deixo-vos aqui o convite para seguirem também por lá. Então, continuando aqui os nossos exercícios. Tenho aqui o número 3 que diz assim, assinala com X a opção correta, ou com uma cruz. Qual a propriedade utilizada na expressão 52 vezes 1 igual a 1 vezes 52, que é igual a 52? A primeira opção que tem é a propriedade associativa. Neste caso, eu não fiz associação nenhuma, portanto, eu simplesmente fiz uma alteração, ou fiz uma mudança, uma troca, se quiserem, nas parcelas da multiplicação, está bem? Propriedade da existência do elemento neutro. Sim, foi esta propriedade que foi aqui utilizada para nos mostrar que o número 1, quando multiplicamos qualquer número por 1, ele não vai ter influência nenhuma no resultado. Portanto, o número vai ficar aquele que inicialmente utilizámos. Okay? Só para relembrar que o elemento absorvente da multiplicação é o 0. E que na propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, geralmente temos parênteses, porque devemos distribuir então o número pelas parcelas dentro da soma. Por exemplo, tem algo assim. Isto é um exemplo, está bem? Número 4. Tendo em conta as prioridades das operações e sem efetuar cálculos, assinala com X a igualdade verdadeira. Então vamos ver a primeira opção. Será que se eu fizer esta expressão, aliás, nós vamos começar pela prioridade que nos dá a multiplicação, não é? Portanto, eu iria começar por aqui. Então, se eu colocar 15 mais e fizer o resultado desta multiplicação, que é 6, vai dar 21. Se eu começar por fazer aqui esta soma, então eu terei aqui 17 e tenho que fazer o triplo de 17, que com certeza não será igual a 21. Então, esta não é verdadeira. Em relação à segunda, só esta igualdade aqui não está verdadeira, porque reparem, se eu tivesse que fazer esta expressão, eu iria sempre começar pela multiplicação, e aqui eu tenho 15, portanto ficará 15, 100 mais 15, 115, que não é obviamente a mesma coisa que o triplo de 105. Em relação à terceira, uma vez que todas as prioridades aqui são iguais, não há aqui nenhuma operação que tenha que ser feita primeiro, então eu começo sempre por aquilo que vem em primeiro lugar, não é? Portanto, aquilo que me aparece logo. E então começaria pela multiplicação. 3 vezes 5, 15, e depois 15 a dividir por 3 dá 5, não é? Se eu fizer aqui 3 vezes 5, porque lá está, estes parênteses vão-me dizer que eu começo exatamente pela mesma... Estarem lá ou não estarem é indiferente, porque eu iria sempre começar por esta multiplicação. Então, obviamente que eles dão o mesmo valor. Então, temos uma proposição verdadeira. Passando aqui para o próximo exercício. Diz assim... No número 732, ou melhor, 7300 e qualquer coisa, porque temos aqui um asterisco, substitui o símbolo asterisco por um algarismo de modo a obteres. A linha 5.1. Um número divisível por 3, mas não por 9. Então, como eu disse há pouco no início da ficha, para que o número seja divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser um múltiplo de 3.
para não ser por 9. Portanto, tem que ser um múltiplo de 3, mas não pode ser um múltiplo de 9. Então, por exemplo, nós vamos verificar o que é que já temos no número. Portanto, temos aqui 12. Por exemplo, o próximo número que é múltiplo de 3 e não é por 9 é 15. Então, eu posso, por exemplo, acrescentar um 3 para ficar 15, está bem? Se nós somarmos, deixa-me só colocar assim um bocadinho para conseguirem ver aqui o que eu quero explicar. Se somarmos desculpa, enganei, não é 7, é 3. Se somarmos os algarismos, 7 e 15, portanto, significa que uma vez que dá um múltiplo, não estão a ver, desculpem, deixem-me colocar assim melhor. Uma vez que dá a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3, mas 15 não é um múltiplo de 9, então esta pode ser uma opção, está bem? Em relação ao número que é divisível por 4, divisível por 4, nós vamos olhar para os últimos dois algarismos e esse número tem que ser um múltiplo de 4. Então, por exemplo, posso pôr aqui 24, porque já lá tenho o 2. Eu também podia colocar o 8, por exemplo. Está bem? São opções. Um número divisível por 9. Então, lembram-se que há pouco eu escrevi 15, mas se nós pensarmos no 18, então podemos somar, portanto, poderá ficar 7 mais 3 mais 2. Eu coloco aqui um 6 e ele vai ficar 18. Como 18 é um múltiplo, como 18 é um múltiplo de 9, então 6 poderá ser a minha opção. Bem? E tem estes três números de acordo com o que me é pedido aqui, ok? Vamos à próxima página. Neste próximo exercício diz assim, temos aqui um problema com expressões numéricas. Numa loja de brinquedos, um carro telecomandado custa 20 euros, um cubo de Rubik custa 15 euros e um saco de bolas custa 12 euros. A Beatriz comprou 2 sacos de bolas, 3 cubos Rubik e um carro telecomandado. Qual das expressões seguintes permite determinar o valor pago pela Beatriz? O que eu normalmente aconselho quando tem este tipo de situações é imaginarem, eu já disse isto noutros vídeos anteriores, imaginarem que não têm as opções e tentarem fazer primeiro como se tivessem que resolver essa situação, portanto, esse problema. Então, reparem, nós temos, a Beatriz comprou 2 sacos de bolas, cada saco custa 12, então eu tenho 2 vezes 12. Depois, 3 cubos Rubik, cada um custa 15, mais, portanto, eu vou precisar de fazer um total. Então, eu vou somar todos os objetos que ela comprou. Então, neste caso, 3 vezes 15 e um carro telecomandado que custa 20 euros. E agora vou verificar em qual das situações é que eu tenho esta expressão numérica. E onde eu tenho é aqui. Ok? Depois, temos aqui umas expressões numéricas para resolver. Portanto, temos que ter em conta a regra das prioridades. Relembrando que, vamos ver se eu consigo colocar aqui, em primeiro fazem parênteses, em segundo multiplicações e divisões e em terceiro fazem somas ou adições e subtrações, está bem? Então, temos aqui um parênteses, mas dentro do parênteses temos uma subtração e uma multiplicação, temos que fazer primeiro a multiplicação. Como ainda não terminamos de fazer todas as contas ou todas as operações dentro deste parênteses, ainda vamos ter que o continuar a colocar. Então, vamos colocar 85, 5 vezes 4, 20 e vão 2, 5 vezes 1, 5, 6, 7. Ok? A dividir por 3 vezes 2. Vamos continuar a pôr tudo igual, porque temos que continuar a fazer o parênteses, está bem? Então, agora, 85 menos 70, 15, a dividir por 3 vezes 2. E agora, como todas as operações todas têm a mesma prioridade, eu começo por aquela que vem aqui primeiro. Então, 15 a dividir por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. E este é o resultado da minha expressão. Próxima expressão. Parênteses. Temos uma adição e uma multiplicação. Temos que começar sempre pela multiplicação. Então, vamos escrever tudo igual. Continuar a colocar, então, parênteses.
Depois, vamos tratar desta operação que está ali primeiro dentro de parênteses. 6 e 15, 21, a dividir por 3. O que é que nós temos aqui nesta parte, então? Tenho divisões e somas. Eu posso, como têm a mesma prioridade, eu posso fazer esta divisão e depois então fazer a adição no fim, porque é aquela que tem que vir em último lugar, como falei há pouco. Então, aqui temos 1, 21 a dividir por 3 dá 7, e aqui já coloco o final da minha expressão numérica, ok? 8. Eu vou colocar assim para verem bem. Considera o conjunto A de números racionais. 8.1. Representa os números na reta numérica da figura 1, onde os traços estão igualmente espaçados. A primeira coisa que devem fazer quando têm este tipo de situações é verificar quantas divisões tem a vossa unidade. Então, se daqui a aqui eu tenho 2, então significa que a metade eu tenho o número 1. E posso já colocar, eu tenho 4 divisões na unidade. Então, de 4 em 4 eu sei que vem mais uma unidade, não é? Portanto, aqui tenho 3. Isto ajuda muito depois a perceberem o que é que têm que fazer com os números que ali estão. 5 e 6, ok? Agora, em relação às frações que aqui estão, o ideal, quando tem, em relação aos números que aqui tem, não são só frações, como é óbvio, mas o ideal é, por exemplo, quando o vosso denominador tem exatamente a mesma quantidade de casas pelas quais a unidade está dividida, não tem muito stress porque só tem que contar os tracinhos que estão em relação ao numerador. Mas no caso por exemplo, desta fração, o ideal é transformarem de maneira a que fiquem exatamente com o mesmo número no denominador em relação ao número de divisões que tem a unidade. Então vamos fazer aqui, porque para transformarmos isto em 4, eu vou multiplicar por 2 e aqui a mesma coisa. Então eu tenho que fazer a contagem até ao tracinho, até ao 10º tracinho. Outra coisa importante aqui nas frações é que em baixo fica sempre a quantidade, ou ficará o número de divisões que tem a unidade, mas quando vão colocar no sítio correto, portanto a contagem que fazem será sempre contínua em relação ao numerador. Exemplo, vamos ver o primeiro. Aqui é 0, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui ficará o 7 quartos. Okay? O número 5 está aqui, portanto, temos aqui. 0,5 é a metade da unidade, então vamos aqui colocar na metade da unidade. E em relação aos 5 meios, eu vou, porque lá está, o meu denominador tem as mesmas unidades, as mesmas divisões da unidade, então eu vou contar até ao 10º tracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E então será aqui o meu, eu vou pôr aqui uma setinha, 5 meios, está bem? Eu estou a deixar estas sugestões, ou estas indicações, como é óbvio, 5 meios eu perceberia logo que é 2,5, não é? Mas às vezes não é tão óbvio assim, está bem? E esta é uma forma de vos ajudar a conseguirem encontrar ou conseguirem colocar os números na reta numérica. 8.2. Deixa-me só colocar aqui. Indica o denominador da fração 7 quartos. Lembrando que a parte de cima chamamos numerador e a parte de baixo é que se chama o denominador. Então, o denominador da fração é o 4, tá bem? Representar 5 décimas na forma de fração decimal. Lembrando que as frações decimais são aquelas que têm o denominador 10, 100, 1000. Como é que nós fazemos essa mudança? Eu vou dar aqui um exemplo, até porque o próprio número ajuda muito a perceber a fração, porque chamamos 5 décimas, não é? Mas, fazendo só uma espécie de uma pequenina revisão, imaginem que têm 1,7, ok? Então, o que é que nós fazemos para transformar este número em fração decimal? Colocamos o número todo sem a vírgula no numerador e o denominador terá que ficar com o número de zeros, portanto será 10, 100, 1000. O número de zeros que vocês colocarem aqui terá que ser igual ao número de casas decimais, está bem?
Outro exemplo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, por exemplo, tem 6,73. Então, 6,673, ok? Tudo inteiro, 100, tenho duas casas decimais, então terei que fazer 100, está bem? Neste caso, então ficará 5 décimas. É óbvio que aqui, como se eu retirar a vírgula, este zero deixa de fazer sentido, então eu não vou precisar de o colocar, está bem? Vamos à próxima página. Próximo problema. Diz assim: na época de fevereiro, no interturmas da escola, entraram para uma das equipas de futebol 2 jogadores, aos quais foram atribuídas as camisolas com os números 48 e 75. O número da camisola do jogador mais valioso de uma das equipas é igual ao MDC entre 48 e 75. Qual é o número da camisola desse jogador? Mostra como chegaste à tua resposta. Então vamos calcular o MDC. Eu tenho vários vídeos no canal a explicar-vos. Há inclusive um que posso deixar aqui que fala em que vos explico 3 formas de calcular o MDC. Neste caso eu vou fazer através da decomposição em fatores primos. Já vou explicar. Então o que é que eu vou fazer? Vou decompor cada um dos números. Portanto, este tracinho vai simbolizar, é como se fosse a minha divisão. Então eu vou dividir, neste caso, fatores primos, lembrando que são números que só têm 2 divisores, o número 1 ou eles próprios, e geralmente utilizamos os números primos, a maior parte das vezes, os números primos até 10, que são o 2, o 3, o 5 e o 7, está bem? É óbvio que depois, no final, muitas vezes também usamos os outros, mas estes são os mais comuns, está bem? E devo começar sempre pelo número primo menor. Neste caso vou começar pelo número 2, portanto 48 dividido por 2, 24. Ou seja, eu faço a divisão aqui e o resultado dessa divisão vem aqui para este lado, está bem? Portanto, 24 dividido por 2, novamente, porque posso fazê-lo, 12. Novamente por 2, 6. Novamente por 2, 3. Neste caso já só consigo por 3 e vai dar 1, está bem? Então, o 48 nós vamos ter... E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um produto destes fatores. Sendo que, como isto são multiplicações, o valor que eu vou colocar para indicar esta repetição é a potência. Então, 2 elevado a 4 vezes 3. Tá bem? Vamos fazer o mesmo para o 75. O 75 é divisível por 3. Como é que vem? Reparem, se eu juntar 7 e 5, dá 12. E 12 é um múltiplo de 3. Então, eu consigo dividir. O resultado dá 25. Aqui já não consigo por 3, portanto, terá que ser por 5. Vai dar 5. 5 é um número primo, só dá para dividir por ele próprio. Além do 1, claro. E, portanto, temos esta decomposição também já feita. 5, como tenho 2 vezes, tenho que colocar ao quadrado. O que é que eu vou escolher neste caso? Como eu estou a fazer o máximo divisor comum, os divisores são números mais pequenininhos, portanto, eu apenas vou escolher, vou comparar este produto de fatores e apenas vou escolher os fatores que são comuns, portanto, iguais num e no outro, e dentro destes que são comuns eu só vou escolher os que tiverem menor expoente. Uma vez que o 3 é o único que é comum e ele não tem, portanto, o expoente é igual em cada um deles, que é como se fosse o número 1, então o meu resultado será 3. Então, o número da camisola desse jogador é 3. Okay? Próximo exercício. 2 amigos, o Luís e o Pedro, começaram a praticar handball no dia 1 de outubro. O Luís pratica handball de 4 em 4 dias e o Pedro de 5 em 5 dias. Daqui a quantos dias os 2 amigos voltarão a praticar juntos handball? Mostra como chegaste à tua resposta. Quando nós temos problemas de situações que se vão repetindo de tempos em tempos, normalmente nós precisamos de utilizar o mínimo múltiplo comum para resolver essas situações. Então, vou utilizar um método diferente daquele que eu utilizei ali. Portanto, para fazer o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 5, eu vou utilizar os múltiplos, até porque os números são pequeninos
e não será um número muito grande. Portanto, vamos ver os múltiplos de 4. Posso começar no 0 e depois 4, 8, 12, 16, 21, desculpem, 20, 24. Vamos fazer um pouco com o do 5. 5, 10, 15, 20, 25 e eu acabei de descobrir que o meu mínimo múltiplo comum é 20, ok? Então o que é que vai acontecer? Agora vamos verificar, embora peçam, eu vou-vos colocar aqui uma outra questão, que é, embora peçam daqui a quantos dias os dois amigos voltarão a praticar juntos handball e têm que responder daqui a 20 dias, outra pergunta também muito comum nos testes é em qual dia? E, portanto, se nós considerarmos que eles se encontraram no dia 1 de outubro, eles vão voltar-se a encontrar não no dia 20, que é uma resposta muito habitual, mas no dia 21, porque não vão contabilizar este número que já... não vão contabilizar o dia em que eles se encontraram. Portanto, só se vão voltar a encontrar no dia 21. Neste caso, eu vou responder apenas o resultado que me deu no mínimo múltiplo comum, está bem? Os dois amigos voltarão a encontrar-se daqui a 20 dias. Okay? Depois, desculpa. Próxima situação, próximo exercício. Qual das seguintes figuras representa 5/6? Assinala com X a resposta correta. Logo à partida, vão conseguir retirar duas opções que estão totalmente erradas, porque nós para fazermos a fração, para fazermos a representação da fração, a nossa figura tem que estar dividida de igual forma. Então, o primeiro não está dividido de igual forma e este também não. Sobra-nos este e este. Sendo que o meu denominador indica-me o número de divisões da figura. Neste caso, nós temos esta figura que está dividida em 8 partes e, neste caso, temos esta figura que está dividida em 6. E nesta figura que está dividida em 6, eu tenho precisamente 5 partes pintadas. Logo, a opção correta será esta. Vamos à próxima página. O próximo exercício diz assim: considera a unidade representada e as figuras A, B e C da figura 2. Depois pede, completa a tabela seguinte utilizando frações irredutíveis. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Portanto, lembrando que o nosso denominador, portanto, a parte de baixo, representa o número de divisões que tem a unidade. Neste caso, eu dividi, a figura A está dividida em 9 partes. E a parte de cima, que é o numerador, é onde eu vou colocar o número de divisões, as partes que estão, neste caso, estão sombreadas ou estão coloridas, não é? E neste caso eu tenho 5. Esta fração já está na forma mais reduzida possível, portanto já é uma fração irredutível. Vamos ver o B. Em relação ao B, vamos colocar na parte de baixo uma técnica muito fácil para contar quadrículas, para não se enganarem, é contarem esta linha, contarem esta coluna e multiplicarem os dois. Então 4 vezes 4, 16. Figuras que estão pintadas são 4, ok? Então, neste caso, eu consigo ainda simplificar esta fração. O que é que eu vou fazer? Simplificar uma fração significa que vocês têm que encontrar um número pelo qual possam dividir tanto o numerador como o denominador. Esse número tem que ser igual em cima e em baixo. Caso contrário, a fração que encontrarem de seguida não será equivalente, ou seja, a divisão que fizerem do numerador pelo denominador não será igual. Portanto, para fazer uma fração irredutível, tenho que dividir. Para fazer uma fração equivalente, portanto, posso dividir como multiplicar, está bem? A regra base, ou a regra, tem que ou dividir ou multiplicar pelo mesmo número em cima e em baixo. Então, neste caso, eu posso dividir por 4 e aqui a mesma coisa. Então, vou ficar com 1/4. No C, eu tenho, portanto, vamos colocar aqui a fração, o traço de fração. Em baixo tenho 4 divisões e tenho 3 partes pintadas. Já é uma fração que está
o mais reduzida possível, portanto, já é uma fração irredutível. 13. Completa os quadrados ou os retângulos de modo a que as igualdades sejam verdadeiras. Então, o que é que nós vamos fazer? Portanto, para serem frações equivalentes, que é o caso, eu vou ter que verificar o que é que aconteceu na parte que está preenchida para fazer a repetição na parte de que não está preenchida, não é? Que falta preencher. Então, de 5 para 10 eu multipliquei por 2 e tenho que fazer a mesma coisa lá em cima. Então, ficará 16. Em relação ao próximo, o que é que aconteceu aqui de 28 para 7? Eu dividi por 4. Não sei se conseguem ver bem. E aqui vou ter que dividir também por 4. Então, fica 2. Em relação ao próximo exercício, é uma forma diferente de representar 18 décimas. Portanto, é aquilo que eu expliquei anteriormente em relação às frações decimais, está bem? Tem denominador 10, 100, 1000, por aí fora. Então, tem aqui, vamos colocar o número sem vírgulas e reparem que o número de casas decimais é precisamente o número de zeros que tem no denominador, ok? 14. Em cada um dos casos 1, 2 e 3, assinala com cruz a opção em que as frações estão escritas por ordem crescente, do menor para o maior. Ok? Então vamos lá. Neste caso, quando todos os denominadores são iguais, a única coisa que com que nos temos que preocupar, basicamente, é olhar para a parte de cima, ok? Então, quando eu tenho os meus números de cima ou o numerador na ordem correta, então é essa a opção que eu vou escolher. Neste caso temos a primeira, porque as outras não estão por ordem crescente, ok? Em relação ao número 2, quando os numeradores é que são iguais, então eu vou olhar precisamente para o inverso, ou seja, a minha fração menor será aquela que tiver o denominador maior, está bem? É precisamente o inverso. Então, neste caso, eu vou escolher este porque é aquele que tem os denominadores de forma decrescente, está bem? Depois, na terceira, o que é que eu aconselho fazer quando vocês precisam de comparar frações que não têm nada igual? Então, aqui a técnica é fazerem o mesmo denominador, ok? Se nós colocarmos, reparem, vou colocar aqui 1/3, 5 oitavos e 3 quartos. Se eu colocar, portanto, imaginem, temos o 3, o 8 e o 4. Aqui o nosso denominador comum a estes três algarismos será o 24. Ok? Então, o que é que acontece? Eu vou multiplicar, vou verificar o que é que eu vou... por quanto é que eu vou multiplicar cada um destes, dos denominadores, para me dar o 24. Neste caso será 6, neste caso será 3 e neste caso será 8. Okay? E isso vai-me dizer o que é que eu vou colocar na parte de cima, porque vou ter que fazer exatamente a mesma coisa. Então aqui ficará 8/24, aqui ficará 3 vezes 5, 15. Eu não vou colocar ali para não ficar tão juntinho. E neste caso será 3 vezes 6, 18. Ok? E automaticamente eu consigo facilmente fazer então aqui a ordem crescente. Porquê? Porque eu só tenho que olhar para os numeradores, visto que o denominador é igual, é como se eu estivesse apenas a comparar números inteiros. Então o que é que eu vou colocar primeiro? Vou colocar primeiro 1/3. Depois o que é que tenho? A seguir ao 8 tenho o 15, então 5 oitavos. E a seguir 3 quartos, porque é o 18, ok? E onde estiver esta comparação, ou esta ordenação, aliás, é essa a opção que vão selecionar. E isto tem precisamente aqui, está bem? E assim têm a certeza de que não se enganam a fazer esta ordenação, está bem? Depois, número 15.
Assim para se ver tudo muito bem. Pede para calcular, aliás, o valor numérico da expressão e apresentar o resultado na forma de fração irredutível. Ora, o que é que nós temos que fazer aqui? Primeiro que tudo, parênteses, não é? Temos que calcular o que está dentro de parênteses. Deixa-me só colocar assim mais para cima. Para poderem fazer somas ou subtrações de frações, têm que sempre ter o mesmo denominador. Então, o primeiro pensamento é... qual é o número? Será que existe algum número pelo qual eu possa multiplicar o meu denominador mais pequenino para dar o maior? É uma forma simples de tentar encontrar o denominador comum. Neste caso, sim, então vou multiplicar por 2. Lembrando que tenho que fazer a mesma coisa em cima. E vou repetir tudo na mesma. Agora, vou fazer a minha fração equivalente. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Lembrem-se sempre que têm que fazer tanto em baixo como em cima, senão não vão ficar com frações equivalentes, está bem? Agora, vou fazer primeiro as operações que estão aqui no parênteses. Tudo o resto que não mexo vou manter. 6 menos 4, 2. E agora, quando eu não tenho, eu tenho que fazer o denominador igual. Quando não tenho, vou colocar aqui o número 1 e vou multiplicar por 14. Aqui vai ficar 28, aqui o 14 em baixo. Eu vou ter que fazer para a frente porque não tenho espacinho. Então, 28 menos 2, 26. Quando o denominador está igual, já não vamos mexer mais e ele vai ser só necessário repeti-lo. Uma vez que temos uma fração que tem um numerador par e um denominador par também, significa que eu posso sempre simplificar dividindo por 2. Em cima, 13, em baixo, 7. E este é o resultado final da nossa fração. Vamos à próxima e última página. Nesta próxima página, temos o exercício 16 que diz o seguinte. O João, a Rita e a Ana compraram uma pizza dividida em 8 fatias iguais, como a da figura 3. O João comeu 1/4 do número de fatias, a Rita comeu 3/8 do número de fatias e a Ana comeu as restantes fatias. Qual é o significado da expressão 1/4 mais 3/8? Aqui nós não vamos... o que precisamos de dizer não tem a ver com o resultado, ou fazermos a operação e dizermos o resultado, ou descrevermos a conta, que é o que fazem habitualmente. Neste caso só temos que dizer o que é que o resultado quer, qual é o significado do resultado desta operação. E o que ele nos indica é a parte da pizza que foi comida pelo João e pela Rita. Portanto, a expressão representa a parte da pizza comida pelo João e a Rita. Representa no esquema seguinte a parte correspondente ao número de fatias que a Ana comeu. Então, primeiro que tudo, o que nós temos que fazer aqui é colocar estas duas frações, ou estas duas que estão aqui a ver, com o mesmo denominador. Porquê? Ou neste caso com o denominador correspondente ao número de divisões que temos aqui na pizza, que são 8. Portanto, em relação à Rita, eu já tenho a parte que necessito, portanto, em termos de denominador já está de acordo com o número de divisões. Portanto, a Rita comeu 3/8 da pizza. Em relação ao João, vou ter que fazer uma fração equivalente, ok? Então, vamos multiplicar por 2 para ficar com a quantidade de divisões que tenho na minha pizza e fazer o mesmo cá em cima para ficarem frações equivalentes. Então, neste caso, será 2/8. Portanto, se nós pintarmos, se nós somarmos, então, essa, vamos fazer aqui, portanto, aqui 2/8. Desculpem, deixem-me só fazer um pouco mais atrás. Portanto, aqui, um bocadinho mais à frente, aliás, para não ficar ali. Vamos colocar 2/8. Cinco oitavos. E o que é que nós vamos fazer? Sabemos que a Rita e o João juntos consumiram 5 dessas 8 partes. O que é que sobra? Se nós
em relação à pizza toda, considerarmos a fração 8 sobre 8, não é? Que representa a unidade, subtrairmos a quantidade que a Ana e, desculpem, que a Rita e o João comeram aqui à frente e vamos obter a fração correspondente ao número de fatias que a Ana comeu. Então, nós vamos representar assim. É claro que também poderiam fazer de outra forma, que seria fazer uma expressão numérica única, assim, portanto, 8 sobre 8, menos 2 oitavos, menos 3 oitavos, ok? E daria na mesma os 3 oitavos, ok? Ter assim uma... para saberem que poderiam fazer assim, desta forma, com expressão numérica, ok? 17. Faz a correspondência entre a expressão numérica e a sua leitura em linguagem natural. Então, o que é que eu tenho aqui? Normalmente, a linguagem natural em relação às expressões numéricas, portanto, à linguagem corrente, à linguagem matemática, desculpem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos sempre começar pela última ou pela operação que tem menos prioridade. Imaginem que estão, o que eu costumo dizer é, imaginem que estão a resolver esta expressão numérica, por onde é que começam? Começam pela soma que está dentro de parênteses, não é? Então o que é que me sobra? Sobra-me esta multiplicação. E então eu vou começar por dizer a linguagem natural, precisamente por esse produto. Então será o produto entre o quê? Entre 8 e a soma de 5 com 4. A frase que começa com o produto é só esta, portanto aqui será esta opção. Em relação a esta de baixo, o que é que nós temos? Como eu tenho prioridade da multiplicação em relação à adição, eu vou começar por este lado. Aqui tenho outra parcela e a minha linguagem natural irá começar precisamente pela soma. Então tenho a soma do quê? Tenho a soma de 8 pelo produto ou com o produto de 5 por 4. Tenho a soma de 8, reparem que aqui tenho a soma do produto, não, tenho a soma de 8, que é o que vem primeiro, com o produto de 5 por 4. Então, temos esta opção correta, ok? Em relação à última questão, diz para completarem a tabela. A única coisa que nós vamos fazer aqui é fazer a leitura da fração de um lado e fazer a fração correspondente a esta leitura. Então, aqui temos 4 terços. E aqui deste lado temos 5 dozeavos. 5 dozeavos. E é assim que fazem a leitura das frações. E pronto, temos aqui a correção então deste teste de quinto ano, em que fiz vários exercícios sobre números naturais e números racionais. Se tiverem alguma dúvida ou alguma questão que queiram colocar, é só deixarem nos comentários. Obrigada por terem assistido. Até ao próximo vídeo.